O que deve ser considerado é que existe uma série de oportunidades de participação que podem ser oferecidas aos cidadãos através da internet. Primeiramente, existem aquelas oportunidades que são oferecidas por mandatários políticos, como os deputados, por exemplo, e algumas que são oferecidas por candidatos. No caso dos mandatários, essas ferramentas devem, do ponto de vista ideal de fortalecimento da democracia, essas ferramentas devem ser oferecidas com maior vigor, com maior variedade. Por exemplo, nos websites, o candidato, aliás, o representante, poderia oferecer ao cidadão a oportunidade de sugerir legislações, sugerir modificações no mandato, ou sugerir novas propostas, ou de alguma forma participar daquela produção da decisão política que está em curso. Por exemplo, um tipo de debate ou então de abertura do representante para aquelas opiniões que vêm dos cidadãos. Então, acho que isso seria importante. Mas outras formas também poderia ser uma espécie de acompanhamento da atuação do parlamentar, porque a participação não se faz apenas quando o cidadão procura intervir no campo político, mas se faz também quando, de alguma forma, ao cidadão é dado um poder de fiscalizar aquele mandato do então mandatário, do então deputado pelo voto. Eu acho que um dos achados mais interessantes, pelo menos que eu considero no trabalho, é a possibilidade de encontrar, de diagnosticar uma variedade de ferramentas a depender do site do representante que você esteja estudando. Por exemplo, existem representantes que de fato se mostram um pouco mais abertos a buscar esse diálogo com o cidadão, a promover essas ferramentas de participação e a escutar um pouco mais do que a esfera civil tem a dizer dele. Só que essa variedade é bem diferente. Essa variedade, essa profusão de novas ferramentas é bem diferente a depender do deputado do qual se esteja referindo, ao qual se esteja estudando. E essa diferença se dá não apenas entre deputados e senadores brasileiros, pelo que eu pude constatar, mas também se dá entre deputados e senadores de outros países, se nós partirmos para uma perspectiva comparativa. Então, eu acho que, além simplesmente da disposição de determinado representante, de determinado deputado, de oferecer aquelas oportunidades de participação, eu acho também que deve ser levada em conta a cultura política de cada país. Existem países onde a democracia se mostra um pouco mais fortalecida, um pouco mais robusta, e onde, necessariamente, o representante, aquele que é deputado pelo voto, precisa se mostrar mais aberto ao cidadão se quiser, por exemplo, renovar aquele contrato eleitoral que foi estabelecido com o cidadão. Então, se ele quiser se mostrar mais aberto, se ele quiser, de fato, procurar novas possibilidades de se reeleger, ele deve, de alguma forma, a depender daquele eleitorado, ele deve, de alguma forma, procurar se mostrar mais aberto. Por exemplo, se for um eleitorado de nível mais alto, educacional, por exemplo, ele vai exigir que o deputado, que o parlamentar, se mostre um pouco mais aberto àquelas disposições dos cidadãos. Então, assim, ele vai, de alguma forma, ser constrangido a promover aquele tipo de ferramenta. Nesse ponto, sobre que diferenciais a internet pode trazer, eu acho que, antes de tudo, a gente tem que pensar nas formas de sociabilidade, partindo para um plano mais geral, nas formas de sociabilidade que a gente tem hoje. Então, antigamente, por exemplo, quando a gente tinha aquelas campanhas, até hoje em dia, quando a gente tem aquelas campanhas em municípios menores, por exemplo, de 20 mil habitantes, os meios de comunicação contam muito pouco, os meios de comunicação de massa contam muito pouco. Por exemplo, numa cidade de 20 mil habitantes, numa eleição para prefeito e para vereador, os prefeitos e vereadores não vão usar televisão, não vão usar a internet, da mesma forma que fazem aquela campanha corpo a corpo. Ou seja, a depender da dimensão com a qual você está lidando, se você está lidando com uma cidade que tem 2 milhões de habitantes, 2 milhões e um pouquinho, como Belo Horizonte, por exemplo, os candidatos não vão ter como fazer aquele corpo a corpo com o cidadão. Ou seja, primeiramente eles vão ter de sair daquela sociabilidade comunitária para aquela sociabilidade de massa, para se expor pela televisão, para se expor pelo rádio, para se expor pela internet. Então, assim, a internet, nesse primeiro momento de sociabilidade de massa, ela oferece mais um canal, mais uma plataforma, mais um suporte para o candidato, no caso das eleições, chegar até aquele cidadão e expor suas propostas de forma mais aprofundada do que ele tem oportunidade no rádio e na TV. Por outro lado, a internet também traz de volta aquele traço de sociabilidade comunitária, de fazer com que o candidato se aproxime um pouco mais do cidadão. Porque eu, enquanto cidadão comum, dificilmente eu poderia encontrar o candidato e conversar com ele, e mandar uma proposta, e interagir, conhecer um pouco melhor o programa de governo dele, apenas através daquele horário limitado, reservado que a gente tem na televisão e no rádio. Através da internet, eu posso tentar me comunicar com o candidato ou com a assessoria dele e, de alguma forma, conhecer de forma mais aprofundada aquelas propostas e aquelas proposições, aqueles planos de governo que ele planeja, que ele delineou para
procurar governar a cidade pelos próximos anos. Então são esses diferenciais que a internet traz, tanto de aprofundar essas propostas, o conhecimento dessas propostas por parte dos cidadãos, como também por ser um canal que não é apenas unidirecional e vertical, poder também fazer com que o cidadão participe, interaja diretamente daquela campanha e ainda aproximar o cidadão um pouco mais daquela candidatura e fazer com que ele, de alguma forma, participe de forma mais intensa daquele empreendimento.